ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor. Felizes os puros em seus caminhos, os que andam na lei do Senhor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Para nós entendermos o contexto das nossas leituras de hoje, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho na seguinte imagem. O cristianismo é a religião do caminho. Nós estamos traçando um caminho para irmos em direção até Deus. Antes de Jesus, praticamente poucos conheciam esse caminho. Agora você imagina aquela floresta enorme na sua frente, até que alguém tenha coragem de abrir um pequeno caminho. E aos poucos, essa pessoa de tanto passar por ali, vai deixando como que o caminho se evadindo. E aí outros encontram aquele caminho e falam assim: opa, alguém já passou por aqui,
aqui fica mais fácil de transitar por meio da floresta. E aí, à medida em que muitas pessoas vão passando, esse caminho vai naturalmente se alargando, até que alguém aparece e começa a colocar toda a infraestrutura do caminho, e aí fica muito mais fácil de passar por este caminho. Com essa visão é que nós queremos entender o porquê que nós precisamos de um pastor que vai à nossa frente, que é Jesus, e que teve a coragem de abrir um caminho. E é graças a Deus que nós temos Ele para abrir esse caminho para nós. Bom, olhando para a nossa primeira leitura, nós temos um texto que expressa o acontecimento sobre as primeiras conversões. Então é um texto por onde Jesus passou pelo caminho, e agora os seus discípulos estão passando pelo caminho, e as primeiras pessoas começam a entrar também pelo mesmo caminho. E o contexto da primeira leitura acontece logo após uma pregação tão bonita de São Pedro, que não está nesse texto, aonde Pedro fala sobre o amor de Deus. E Pedro fala com tanta beleza sobre Jesus Cristo, que ele ama a cada pessoa, que a pergunta da comunidade que ouvia a pregação dos discípulos era uma só: se Deus, ele se interessou tanto por nós, que éramos desprezados, se ele nos ama tanto, o que nós devemos fazer para corresponder a esse amor? A proposta de Pedro é essa: se o cristianismo é um caminho, portanto, nós precisamos converter. E a palavra conversão significa você retomar o caminho. Se você está indo por um caminho contrário, aquele caminho que Jesus Cristo propõe, o que é importante? Que você se converta, que você não tenha medo de olhar e falar: opa, estou caminhando na direção errada. Então a conversão é uma mudança de caminho, é uma retomada, né? E Pedro faz essa proposta: converta-se, seja batizado para ter a vida em Cristo e para que os seus pecados sejam destruídos para sempre. Porque nós sabemos que o batismo é uma primeira porta que nós passamos de entrada para o reino de Deus, aonde a gente pode receber os sacramentos, inclusive a confissão, que nos liberta do pecado. E aí, com o coração livre de todo mal, nós receberemos o Espírito Santo. E o que Pedro fala é muito bonito. A promessa do Espírito Santo é para nós, pertence a todos, de geração em geração. Mas também essa promessa é para todos aqueles que estão longe de Deus. E o Espírito se encarrega, ele tem o seu meio de chegar até aquela pessoa que está longe de Deus. E ele tem o seu modo. Saber como vai acontecer isso, ninguém sabe. Nem a igreja sabe como que o Espírito Santo pode atingir o coração de uma pessoa que não foi batizada. Mas Deus tem os seus caminhos, e ele sabe fazer, ele é mestre nisso, né? Então a ordem da primeira leitura é essa: salve o seu coração, cuide bem de si, mesmo que a nossa geração seja uma geração perversa. Então olha os conselhos do apóstolo como que são importantes para a nossa vida. Não alimente o ódio no seu coração. Do que adianta um coração cheio de ódio? Do que adianta um coração querendo só olhar para o erro das pessoas? Não gere rancor na sua vida. O que um rancor pode fazer de positivo? Pelo contrário, um rancor pode tirar a sua saúde, pode fazer com que você tenha um infarto, pode fazer com que você tenha um derrame de tanta preocupação por nada. Então, não fixe a sua cabeça em cenas e pensamentos ruins. Adianta nós ficarmos o dia inteiro pensando numa situação que é ruim? O que nós nos animamos com isso?
como que nós vamos nos posicionar de maneira positiva diante das coisas, se a gente só carrega cenas ruins no nosso coração? Por isso que Jesus deixa muito claro que a contemplação, que a capacidade de se maravilhar-se com as coisas bonitas que existem nesse mundo, por exemplo, a natureza, é uma fonte de santificação, de arejar a nossa cabeça. E aí, na segunda leitura, nós temos a sintonia, que é a primeira carta de Pedro, que ele continua dizendo assim: se nós soubermos suportar o mal e pagar o mal com o bem, nós nos tornaremos agradáveis a Deus. E vamos olhar para a figura de Cristo. Cristo, quando injuriado, ele não retribuía as injúrias. Será que nós somos assim? Cristo, quando atormentado, ele não ameaçava. Imagina um pouquinho os momentos em que as pessoas caçoam de nós, começam a nos atormentar. Será que a gente consegue ter paz no coração? Cristo, ele carregou os nossos pecados para vivermos na justiça. E é muito interessante, né? Quando uma pessoa é injuriada, quando é atormentada, a primeira coisa que a gente fala para a pessoa é assim: não seja bobo, reaja. E o interessante é que Jesus Cristo, ele não foi bobo, mas ele foi salvador. Ou seja, ele foi capaz de oferecer a sua vida por nós, porque ele sabe que hoje em dia quase ninguém faz isso. Hoje em dia uma pessoa que sabe ter paciência, uma pessoa que sabe pagar o mal com o bem, é tratada na sociedade como um bobo. É tratado na sociedade como uma pessoa que não sabe reagir em nada. E aí, Pedro deixa muito claro: quem não paga o mal com o mal, sabe se conduzir, sabe ter liberdade, sabe ter controle contra o mal. E isso é muito importante, porque o Evangelho deixa claro o seguinte: saber ter controle contra o mal é você não precisar desviar o seu caminho. O bom cristão, ele tem paz para entrar na graça de Deus, para permanecer com Ele, e tem paz para viver num mundo completamente conturbado, né? Jesus, ele diz que quem não consegue entrar pela porta é porque é assaltante, é porque quer roubar a paz dos outros. E o pastor, olha que bonito, o pastor ele entra no redil das ovelhas, ou seja, no local onde as ovelhas ficam, e por incrível que pareça, o texto diz assim: o pastor, ele não fica necessariamente guardando as ovelhas no redil, falando assim: toma cuidado para não sair, porque lá fora é perigoso. Olha o que o Evangelho nos diz: o pastor ele entra pela porta e ele leva as ovelhas para fora. Ou seja, ele prepara as ovelhas para enfrentar o mundo. E como um pastor é bom, todas as ovelhas dão credibilidade para a voz do pastor, enquanto estão caminhando no meio do mundo. Então a beleza de ter Jesus Cristo como pastor é saber que nós podemos caminhar no meio do mundo, é saber que nós estamos a qualquer momento expostos a situações perigosas e difíceis, mas sabemos viver e sabemos nos relacionar com as pessoas boas e sabemos também ajudar os maus a se tornarem bons, sem precisar pressionar, mas dialogando, mas ouvindo a voz do pastor. Então uma pessoa sábia no seu coração não é aquela pessoa: estou na dúvida porque eu não sei quem eu seguir, eu não sei que voz ouvir. É tão claro para nós cristãos: a voz que o nosso coração sabe ouvir é a voz do bom pastor, é a voz de Jesus. Ah, mas eu não sei o que Jesus fala. O que Jesus fala está no Evangelho. Está tão clara a nossa fé. É tão nobre nós sabermos que nós
uma pessoa, quando ouve a voz do pastor, ela pode ouvir, e o medo dela é até assim: eu vou ouvir o meu pastor, e vou esquecer tudo que ele falou. Está tão bonito a forma como Jesus nos oferece a sua voz, que até os seus apóstolos tiveram o zelo de deixar escrito para nós aquilo que Jesus falou no Evangelho. Então, vamos ouvir a voz de Jesus para que nós saibamos enfrentar o mundo com muita serenidade no nosso coração. Vamos ficar em pé.